Fala DevPro, tudo bem? Interrompemos a nossa programação para dar uma notícia super importante que eu tenho certeza que você vai curtir. A sua grande oportunidade de entrar para a área de programação voltou. Estão abertas as inscrições para o evento Jornada Rumo à Primeira Vaga. E se você está se perguntando o que é essa tal de Jornada Rumo à Primeira Vaga, fica tranquilo que eu vou te explicar. A Jornada Rumo à Primeira Vaga é um evento online, ao vivo e totalmente gratuito, onde eu vou compartilhar um plano claro e simples para você conquistar a sua primeira vaga como programador em menos de um ano, mesmo que você nunca tenha escrito uma linha de código na sua vida. As aulas vão acontecer ao vivo às 20 horas, 8 horas da noite, no meu canal do YouTube, dos dias 10 a 13 de janeiro de 2022. Então, se você quer conquistar sua primeira vaga como programador, acesse o link rumoaprimeiravaga.com.br ou acesse o primeiro link que está aqui na descrição. Não vai dar mole e correr o risco de ficar de fora. Ensinar a programar eu já vi muita gente fazendo. Agora, ensinar a conquistar a primeira vaga, só aqui mesmo. Então, te vejo dia 10 para a nossa primeira aula. Tamo junto e grande abraço! Quem responder que uma linguagem é melhor que outra, sem dar nenhum contexto, para mim, aquele ditado de quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo, serve nessa hora. Por quê? Não dá para falar que uma linguagem é melhor que a outra, ponto. Não dá para responder de maneira absoluta que uma linguagem é melhor que a outra, assim como não dá para responder que martelo é melhor que furadeira, sem dizer qual é o contexto. Né? Então, nenhuma linguagem vai ser melhor que a outra em todos os aspectos, tá? E não é diferente com o caso de Python e PHP. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo claro que para mim PHP bate, na minha opinião, praticamente qualquer outra linguagem. A barreira de entrada para você começar com PHP ela é muito pequena. Você tem os tutoriais, baixa lá, é Champ, é isso? Como é que era a estrutura lá que rodava, moça? Verdade. É isso? Eu nunca programei, mas eu lembro lá que ou era o Apache mod alguma coisa, ou o pessoal tinha o tal do Champ, que você instalava basicamente só o Champ e pronto, o teu ambiente local estava pronto. O Champ era tipo um Anaconda de hoje em dia. É um Anaconda? Ah, maravilha. Parecido. E aí o teu ambiente local então estava todo pronto para você codar e o início do PHP, tá? E aí eu vou tentar separar bem. Existem frameworks em PHP, mas isso que eu tô falando, digamos, é o PHP raiz, é o PHP só PHP e mais nada. Você já conseguia montar um website e aí o início, pelo menos que eu imagino, e aí depois o Moacir pode validar porque ele programou, mas eu vendo de fora depois, a turma iniciante programando em PHP era quase, olha, você conhece esse sistema de arquivos? Sim, eu mexo todo dia com o sistema de arquivos dentro do meu sistema operacional. Você está lá no teu Windows e sabe como é que se organizam as pastas? Sabe. Você já sabe 80% para mexer com PHP em termos de organização no início. Quer dizer, se você colocar uma pasta aqui na raiz do seu projeto e chamar ela de index.html, se você acessar na raiz, você acessa aquele arquivo. Se você chamar de um nome, sei lá, página.html, colocar lá /página.html no seu navegador, você vai acessar aquela página. Então, se você sabe sistema de arquivos, você nem às vezes tem noção de que existe ali um problema que o PHP já resolveu para você, que é o de mapeamento de URLs. Assim como, digamos, o deploy inicial que as pessoas fazem, via um FileZilla da vida, que é como se fosse um Windows Explorer, mas que vai carregar os seus arquivos do seu computador pro servidor, era clicar e arrastar, né? Você clica e arrasta, sabe mover página, sabe mover arquivos dentro do teu sistema operacional? Você baixava o FileZilla e conseguia ter aí o seu primeiro site no ar em muito pouco tempo. Então, essa barreira de entrada muito baixa para a web, eu, pelo menos, não conheço nenhuma outra linguagem que tenha uma barreira de entrada tão baixa quanto o PHP. Mas, por conta dessa barreira ser baixa, essa baixa barreira de entrada, o que acontece tem gente que fica nesse mundo gostosinho da barreira baixa. Pega lá, aprende a instalar, entre aspas, o WordPress, né? Vai no host e só clica lá, eu quero WordPress, e começa, de repente, a fazer sites institucionais, começa a fazer páginas de conteúdo, começa a fazer essas páginas de checkout, como que a gente acabou de descrever aqui. E aí o que acontece? O que acontece é que muitas dessas pessoas
acabam não evoluindo para uma programação profissional. Por quê? Porque ali está muito quentinho, você não precisa aprender a codar, você não precisa aprender complexidades de engenharia de software, você resolve o problema. Então, quando você aprende a fazer um deploy com FileZilla ou a usar o modo PHP padrão, que você não consegue controlar o roteamento, você ainda não está desenvolvendo software como um profissional. Não vai ser dessa maneira que se você entrar em uma vaga, se você está buscando conquistar a sua primeira vaga, já que estamos aqui, né, no evento, já falamos aqui da jornada rumo à primeira vaga que a gente vai ter, se você quer se tornar um programador profissional e entrar no mercado que paga altos salários, não vai bastar esse arroz com feijão inicial do PHP. Só que muita gente para ali porque é mais gostosinho, é mais facilzinho. Você aprende a arrastar o negócio e pronto, o deploy acontece. Mas se você tem que escalar a aplicação, se essa aplicação precisa mais de engenharia de software, se ela precisa ser mais complexa, como é que você faz? Né? E aí, o que aconteceu no mundo PHP, e isso é claro, se você vai, pelo menos nas duas comunidades que eu já participei, que é de Java e de Python, começa até um burburinho, uma piada que eu acho... É ruim a piada, mas de certa forma está trazendo a luz para esse fato, que é uma brincadeira assim, o programador PHP é o sobrinho. Por que ele é o sobrinho? Porque quando alguém vem te pedir para fazer um software, né, profissional, você vai lá e fala, beleza, vamos fazer o orçamento, vai ter isso aqui, eu vou fazer com engenharia de software, com segurança, com processo de entrega, com escalabilidade. Aí alguém vai lá e fala, não, cara, mas eu tenho um sobrinho que programa que faz para mim por R$50. Então, e normalmente o sobrinho vai usar o quê? O PHP, porque tem essa barreira baixa de entrada. Então, qual que é o problema, então, do PHP? Muitas pessoas não sobem de nível, né, não vão para a programação profissional, e aí fica a linguagem sendo conhecida como a linguagem do sobrinho, uma linguagem que todo mundo conhece, e uma linguagem que tem muita gente programando, entre aspas, por ser fácil. E aí, qual que é o risco aqui? O risco, para mim, é você não aprender a maneira profissional de se programar, tá? Esse é o primeiro, caso você queira realmente ter uma carreira como programador. E o segundo você pode aprender isso no PHP? Você pode. Existem frameworks parrudos também no PHP, como por exemplo o Laravel. Que eu não sei se ele é um full stack, aí de repente o Moacir consegue me ajudar. Não sei se o Laravel... Então ele é o Django do PHP. Ele é. Mas o problema às vezes é que como você está envolto em meio dos sobrinhos, pode ser que seu trabalho seja depreciado. Então você vai ter que demonstrar que você não é o sobrinho, porque os sobrinhos são a maioria. Porque são as pessoas que usam para resolver o seu problema e não tem nenhuma questão com relação a isso, né? Nenhum problema, você vê que a gente usa, inclusive. Mas o problema para mim é você estagnar nessa parte do sobrinho. E essas facilidades que o PHP traz no início, elas também às vezes acabam te produzindo um tiro no próprio pé. Por exemplo, quando você começa no PHP, é muito comum a pessoa não ter a consciência do que é PHP e do que é HTML. Porque tá lá uma maçaroca toda junta no início. E tudo bem para uma página simples. Tá uma maçaroca, se a página é simples, não é uma maçaroca. É simplesmente uma página simples que você misturou tudo. Mas não ter essa consciência de que o PHP roda no servidor e o HTML no navegador é um problema danado. Que é muito comum você ver aí alguns sites PHP que você entra ainda hoje e tem lá uma query SQL lindo no front-end. Você fala, caralho, tem uma query aqui que vai ser executada lá no servidor. Para quem é profissional, você olha isso e fala, vamos brincar agora aqui com esse banco de dados. Vamos tentar dropar a tabela, deixa eu dropar. Vamos tentar eliminar dados desse banco de dados escrevendo o que a gente quiser nesse SQL, porque se colocaram aqui uma query, pode ser que eu consiga executar qualquer uma outra. Então você acaba tendo alguns bugs sutis por conta disso. E aqui tem eu vou fazer aqui um parênteses para uma história que eu lembrei aqui agora, não estava na pauta, eu coloquei aqui. Eu lembro que eu fui participar de um evento de software livre lá em João Pessoa. Foi o meu querido Abdala, que é um grande programador PHP, que está dentro desta minoria de programadores realmente profissionais no PHP, mexe com framework. Tava falando sobre o WebSocket, mostrando lá como é que funcionava com o PHP.
E aí, eles chamaram o criador da linguagem, eu nem sabia disso, o tal do Rasmus, né? Só que eu não sabia, eu tava lá, etc. E aí eu sei que a gente pegou pegamos o Fusquinha do Abdala e fomos almoçar, o Abdala, o Rasmus e eu lá. Aí estamos dentro do Fusquinha discutindo sobre linguagem, né? Aí a gente fala, porra, Java é muito ruim, não dá pra escrever uma porra de um Hello World complicado. Aí em Python você vai lá e coloca print Hello World, né? Não tem como ser mais simples que isso. E aí o Rasmus falou, não, PHP é a mais simples que existe. Você nem precisa do print, você só coloca uma string e ele já faz o print pra você. Aí eu olhei assim, né, pensei no Zen do Python, falei, explícito melhor que implícito. Já pensei como uma cabeça de profissional que eu falei, mas que merda, eu coloco uma string e ela vai parar lá nos logs? Sem eu escrever nada. Ou seja, se eu errar e colocar uma string, ele para lá nos logs. E o cara tá achando isso bonito, e ele é o criador da linguagem. Aí eu falei, bom, eu não falei nada porque eu falei, maluco, eu não vou falar nada, porque é o criador da linguagem aqui, eu não vou criar Kizomba, eu vou ficar quieto, porque se até tá no Fusquinha aqui, eu vou apanhar de 2, né? Eu sou pequenininho, então eu vou ficar quieto aqui, mas eu pensei, bom, a gambiarra, pelo jeito, já veio da criação, tá ali no modus operandi. Como é que uma string pode parar no log sem você escrever nada, né? Ou isso ser o padrão, e o cara se vangloriar disso. Então, enfim, essa acaba sendo um pouco da pegada, né? E, inclusive, o próprio WordPress é o mais usado, potencialmente também por causa disso, é um que tem uma porrada de falha de segurança. Você pega as falhas de segurança de PHP, são várias. E, normalmente, os bots que vão tentar pegar a falha de segurança vão escolher o PHP por quê? 2 razões. Primeira, como o Moacir falou, 73% foi isso, Moacir, o número? Acho que era isso. 73% da internet rodando. Com a maioria dessas pessoas não tendo conhecimento profissional, é óbvio que você vai querer explorar, quem vai explorar a falha de segurança, tá com um prato cheio aqui. Pessoas que não sabem tanto do que estão fazendo, utilizando uma linguagem que também já tem várias armadilhas no meio do caminho que te tendem, às vezes, a levar a bugs aí complexos. Então, assim, essa é a razão, né, de eu achar que a maior força do PHP também é a sua maior fraqueza. Por quê? O Python não vai ter uma barreira de entrada tão baixa como a do PHP. Não vai ter. A programação web. Só que, qual que é a parte boa? A parte boa é que o Django vai te fazer, ou vai te induzir a fazer a coisa de uma maneira profissional desde o primeiro dia que você utilizar o Django. Por exemplo, você não vai conseguir servir arquivo estático. São arquivos que não mudam. Você não vai conseguir fazer isso com o Django, porque o Django fala assim, eu não sirvo bem para isso, então eu nem vou fazer. Você vai ter que dar um outro jeito e você vai ter que resolver este problema de uma maneira mais profissional, de uma maneira mais eficiente. Isso serve para segurança, isso serve para divisão das responsabilidades dentro do framework. Então, ele já vai te induzir ao caminho, digamos, de um processo de produção de software profissional mais do que PHP. Então, por isso que nesse contexto, como ele já te induz a esse caminho mais profissional, eu considero o Python melhor do que o PHP no contexto de conquistar a sua primeira vaga como um programador profissional, tá bom? Não que seja impossível conseguir em PHP, mas o ambiente não vai te favorecer, não vai te empurrar nesse caminho. Você vai ter que ter uma certa força de vontade no PHP e no Python não. Se você não for por esse caminho mais profissional, você nem vai conseguir entregar o seu produto. Esse é o ponto.